Tá na mão um dos vídeos mais caros que eu já fiz aqui no canal. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, aqui na mesa eu tenho 3 modelos de iPad. Nesse vídeo eu comprei esses 3 modelos e estou usando eles para falar para vocês qual que é o melhor iPad para cada pessoa em 2026. Não é nem só qual é o melhor iPad para comprar, que o melhor iPad para comprar é o melhor que tem, é o com o melhor processador, é o mais caro, etc. A questão é qual que é o melhor para cada pessoa, não é verdade? Então nesse vídeo eu comprei os principais modelos para tirar essa dúvida sua. Inclusive um desses modelos aqui eu paguei 30% do valor que ele realmente custa, quer dizer, 70% de desconto, cara. Eu vou te mostrar também como é que eu consegui fazer isso, tá? Bom, mas vamos começar do começo. O link de tudo que eu for falar aqui vai estar aqui na descrição, mas a gente vai passando pelo preço conforme as coisas vão acontecendo. Primeira coisa que você precisa saber: você precisa de um iPad? Muita gente às vezes confunde, não sabe se compra um iPad, por exemplo, como esse aqui, um iPad 11 de 11 polegadas, ou se já compra um notebook qualquer, ou até mesmo um MacBook Neo, que hoje em dia é um grande concorrente do próprio iPad, afinal de contas o MacBook Neo tá bem barato também, né? Bom, a questão é, você quer um iPad se o que você precisa fazer não só dá para fazer no iPad, mas se você quer muita portabilidade. A grande vantagem do iPad, qualquer iPad que eu vou falar, é porque eles têm muita bateria, primeiro ponto. Então bateria que vai durar mais do que um dia, às vezes 2, às vezes 3 dias de uso. Segundo ponto, fácil de levar para todo lugar, né? Então é um pouco mais resistente do que um notebook, ele aguenta mais pancada, aguenta você colocar na bolsa ali de qualquer jeito. E depois, durabilidade. Gente, o iPad dura muito tempo mesmo. Eu tenho aqui em casa o primeiro iPad que foi lançado no mundo e acredite se quiser, até hoje ele liga. Eu tenho até mesmo o primeiro iPad mini que eu mesmo comprei lá em 2012 e ele ainda funciona. Eu vou mostrar para vocês mais para frente no vídeo. Então assim, são aparelhos que duram muito tempo. Se você decidiu que você quer comprar um iPad, seja para ver vídeo, trabalhar, assistir filme, não importa, você precisa saber que existem 3 tamanhos de iPad. O primeiro de todos, que só está disponível no iPad mini, é 8.3 polegadas. Esse tamanho aqui. É até engraçado falar isso, né? 8.3 polegadas já é considerado um tamanho grande de tela, não é mais um celular, já é realmente considerado um tablet. Mas é engraçado falar porque o meu iPhone 17 Pro Max aqui, ó, ele tem 7 ponto alguma coisa, cara. É quase 8, olha isso. Então assim, em comprimento, né, em tamanho, é bem parecido com o iPad mini. Porém, em tamanho total de tela, né, a área total do iPad mini é maior. Então assim, as telas do iPad começam em 8.3 polegadas com o iPad mini. Depois nós temos iPads de 11 polegadas, tá? Tanto o iPad 11, que é esse aqui que está na minha mão, o iPad Air e o iPad Pro. Todos esses têm essa versão aqui também de 11 polegadas, tá? Esse aqui é o tamanho, já é um tamanho mais adequado para tablet. Não é nem tão pequeno, nem tão grande, não é um notebook, mas também não é algo que vai te deixar na mão. Isso aqui é uma tela de 11 polegadas. E depois nós temos alguns modelos que têm versões de 13 polegadas, como é o caso desse iPad Air aqui que eu vou falar para vocês, mas também o iPad Pro existe essa versão de 13 polegadas. Aí você pode ver que já é bem maior e aqui os 3 lado a lado você consegue ter essa noção de diferença de tamanho de tela. Então já começa por aí. Ah, eu não quero algo tão grande, ou melhor, eu preciso de um tablet, mas eu quero o menor possível. Só o iPad mini tem esse tamanho de 8.3 polegadas, então já vai de cara no iPad mini. Se você quiser um meio termo, aí tanto o iPad 11, Air ou Pro vai ter essa versão de 11 polegadas. E se você quiser um iPad do maior que tem, de 13 polegadas, você vai ter que comprar um iPad Air ou um iPad Pro, que só esses dois têm, tá? Vale comentar também aqui no começo do vídeo que todos os iPads que eu vou mostrar aqui funcionam muito bem com o ecossistema da Apple. Caso você já tenha um iPhone ou um Mac, você pode inclusive utilizá-los como segunda tela do seu MacBook. Eu faço bastante isso, principalmente aqui com o iPad 11. Você pode utilizar o MacBook como segunda tela do iPad, né? Enfim, vice-versa. Mas também funciona com o ecossistema que não seja da Apple, né? Fora do ecossistema da Apple. Então, se você tem um Samsung, tem muita integração bacana aqui com os iPads. Se você tem Xiaomi, também tem integração legal, né? Ele consegue também integrar com Windows. Então, você não precisa ter um dispositivo Apple para utilizar os iPads, tá bom? Mas vamos começar do começo, do menor para o maior. Vamos fazer assim? Não é do mais barato para o mais caro, mas sim do menor para o maior, ok? Então, vamos começar com iPad mini. Um dos mais
queridos aqui, das pessoas mais preferem. Sempre que você pergunta assim pra pessoa qual o seu iPad preferido, a pessoa fala, é o Mini. Porém, é o que as pessoas menos compram. Vai entender. Todo mundo acha legal, mas quase ninguém compra. Eu já vou explicar pra você o porquê. Bom, primeiro ponto é o preço desses iPads, né? Todos os iPads aqui são caros se você comprar diretamente na Apple, mas a própria Apple vende na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee, por preços mais baixos, né? Este meu aqui eu comprei em uma promoção na Shopee. Paguei 2.900 e alguma coisinha. Tá aí o print dele agora na Shopee para vocês verem quanto é que tá custando, tá? Bom, eu paguei uma promoção. O valor normal nele na Shopee é mais de 3 mil reais, o que já é bem barato, porque o valor oficial da Apple, acredite se quiser, é por volta dos 6 mil e pouco, quase que 7 mil reais nesse iPad aqui, tá? Mas enfim, na faixa dos 3 mil reais você consegue comprar ele. O que ele te entrega? Primeiro, esse aqui é o iPad mini de 7ª geração. Eu tô gravando esse vídeo agora em maio de 2026. E quando você estiver vendo, já lançou o novo iPad mini de 8ª geração, aí vai mudar o processador, tá? Mas esse processador aqui é o último do iPad mini que tem, tá? É o último iPad mini lançado hoje. Ele tem o processador A17 Pro da Apple, tá? É um processador que teve no iPhone 15, se não me engano, é o 15 Pro. Bom processador, não tem muito o que falar, é um tablet muito capaz, assim, pro que você faz nele, pela proposta dele, ele não deixa nunca a gente na mão, tá? Bom, tela 8.3 polegadas, tem essas bordinhas aqui, como vocês estão vendo, né, nas laterais, na parte de cima também. E assim como todos os iPads, tá, ele é todo de alumínio. Aqui atrás está escrito iPad mini. É até legal que é o único iPad que está escrito o modelo do iPad, todos os outros não tem nada, né? Tem a maçã aqui, tem um flash aqui, um LED, né? E a câmera, e também, claro, tem uma câmera frontal aqui. Bom, todos os iPads você pode escolher usar na vertical ou na horizontal. Porém, o iPad mini é o único desses todos que ele é recomendado você usar mais na vertical do que na horizontal por conta da proporção da tela dele, né? Se você usa aqui na horizontal, ele fica baixo demais aqui, não fica tão legal. Eu prefiro usar ele assim, né? Só viro quando vou assistir um filme, um vídeo, alguma coisa. Para quem quer o iPad mini logo de cara? É para você que quer uma coisa maior do que o teu celular. Ponto. Você não quer um tablet gigantesco. Você vai querer consumir mídia, você vai querer ver vídeo, ver filme, mas você não quer algo tão grande. Gente, a vantagem do iPad mini é porque é bizarro, mas assim, ele cabe em bolso. Sim, no bolso. É claro que no caso das mulheres, geralmente o bolso de calça é muito menor. No caso de homem, dá até pra colocar no bolso da calça. É claro que fica um pouco estranho, mas ele cabe. Cabe no bolso de uma jaqueta, no bolso de um terno, na parte interna, na bolsa, cabe em qualquer tipo de bolsa que você tenha por aí. Então assim, ele é muito portátil, não chama tanto atenção. É claro que você perde área de tela, né? Vocês vão ver que o iPad 11, por exemplo, é mais barato do que o iPad mini e tem uma tela maior. Mas aqui o foco é portabilidade mesmo, não chamar atenção. Ele é perfeito principalmente se você quer ver vídeo, ver filme, não quer uma tela tão grande, mas principalmente se você lê. Você lê bastante livros digitais, isso aqui é perfeito. Porque ele tem um tamanho de um Kindle, né? Ele tem um tamanho realmente de um livro digital, com a vantagem que você pode fazer muito mais coisas aqui. Você pode navegar na internet, mexer seu Instagram e é um dos melhores tablets em geral para quem lê e também para quem quer navegar em rede social, porque o tamanho não é desproporcional. Veja bem, eu tô aqui com o meu Instagram aberto aqui nele e olha só, quando eu abro o Instagram, a proporção do Instagram, tô sem internet aqui, mas vai dar para vocês terem essa noção, ela é perfeita. Eu consigo navegar aqui com um dedo apenas, ó. Nossa, deixa eu diminuir esse volume dele aqui, que é muito bom, inclusive. Olha só, eu tô aqui no Reels, ó. Pode ser no YouTube Shorts, não importa. Eu consigo mexer com uma mão, tá vendo? Coisa que nos outros iPads não dá pra fazer. Então, realmente, ele é um celular maior, perfeito para quem quer ler, perfeito para quem quer consumir conteúdo, vídeo e principalmente também para jogar. É um dos melhores tablets para jogar, porque o processador dele é muito bom. Ele tem uma boa quantidade de memória RAM. Nós temos aqui 8 GB de memória RAM, né, junto com esse A17 Pro da Apple. E com essa proporção de tela, eu consigo abrir um jogo aqui e jogar muito bem com ele encaixado em minha mão, né? Eu tava jogando bastante aqui Minecraft, olha só, o Minecraft rodando nele, roda muito bem com gráfico baixo ou médio no Minecraft. Mais ou menos ali eu coloquei 8 chucks de renderização, para quem conhece Minecraft sabe do que eu tô falando.
Enfim, é perfeito para jogar, gente, o tamanho é muito bom. Os outros iPads e outros tablets maiores do que ele são meio desproporcionais para você ficar ali na mão, né? Então esse aqui ficou maravilhoso. Aí para você ter uma noção, olha só a diferença de eu jogando Minecraft com ele na hora que eu vou jogar com o iPad 11, por exemplo, de 11 polegadas. Olha só essa diferença de tamanho, é muito grande, né? Então realmente ele é fantástico para isso. Ele tem uma webcam, uma câmera frontal, né? Uma câmera traseira, que a câmera frontal serve como webcam, então é perfeito também para videochamada, etc. Eu não compraria esse tablet se você quer estudar, desenhar ou trabalhar, porque como a tela dele é pequena, né? A não ser que se for para estudar só para ler arquivos, aí tudo bem. Mas para escrever coisas nele, né? Então com uma caneta, desenhar, né? Trabalhar com coisas que você tenha que escrever, aí não, porque daí a tela maior vai ser melhor para você, tá? Ele também é compatível com a Apple Pencil, inclusive também com a Apple Pencil de segunda geração e etc. E ela fica encaixadinha aqui do lado dele, bem bonitinho, tá? E também existe uma versão dele com dados de celular ou apenas Wi-Fi. Bom, esse aqui é o iPad mini, para quem quer realmente algo bem específico. Então, todo mundo acha legal, todo mundo acha fofinho, todo mundo acha lindo, mas poucas pessoas compram por conta disso. Elas acabam indo neste outro aqui, que é o mais vendido de todos. Esse daqui é o iPad 11, tá? Ele tem 11 polegadas, como o nome já diz, e essa versão aqui é a versão de 2025, a última versão lançada, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? O processador dele é um antes do iPad mini, ele tem o A16 Pro, diferente do iPad mini que tem o A17 Pro, certo? Bom, além disso, ele tem 11 polegadas de tela e é a mesma tela do iPad mini, é uma Liquid Retina Display IPS com 60 Hz. A resolução da tela é 1640 por 2360. Ele também tem uma câmera traseira de 12 megapixels e também tem uma câmera frontal de 12 megapixels. Grava vídeo até 4K com a câmera frontal só Full HD. Bom, mas antes de a gente continuar, você deve estar falando assim, tá, o iPad mini você já falou o preço. E o iPad 11, quanto é que custa? Gente, em promoção a gente já viu esse iPad 11 custar em torno de R$ 2.150, o que é um absurdo, mas o valor normal dele gira em torno de R$ 2.350, R$ 2.400, o que já é excelente na Shopee, loja oficial, tudo bacana. Comprei lá, chegou bem, então fica aqui a recomendação, vocês estão vendo aí o print, o link dele tá aqui embaixo. Gente, isso aqui é o iPad mini que eu acabei de mostrar, só que na versão maior dele, né? Claro que o processador aqui é um anterior do iPad mini, mas na prática, sinceramente, o que o iPad mini roda, aqui roda também, tá? Então nós temos todo de metal, peguei nessa cor azul, tem várias cores dele, não tem nada escrito aqui atrás, só o logo da Apple, o LED, a câmera. Aqui nós temos os alto-falantes quádruplos, tá? Todos os iPads têm aqui alto-falante estéreo, então os áudios dos iPads são muito bons. Tem aqui o botão de digital e também bloqueador de tela, mesma coisa que o iPad mini. Nós temos aqui os botões laterais para subir e descer o volume. E além disso, nós temos aqui uma USB-C que transmite dados, transmite imagem e carrega o iPad, tá? Bom, quando a gente se trata desses iPads maiores, a gente consegue fazer basicamente mais coisas do que com o iPad mini, porque como aqui nós temos uma telinha pequena, na hora que eu vou dividir vários aplicativos, então tem essa opção aqui no iPad mini também, ó, de colocar no modo PC, vamos dizer assim, né, onde eu posso definir o tamanho dos meus aplicativos, dividir tela entre dois aplicativos, etc. Porém, olha só como é que fica, né? Fica muito pequeno. Já quando você pega um iPad de tamanho normal, vamos dizer assim, como é o caso do iPad 11, e você quer fazer essa mesma divisão, então olha só, peguei aqui e deixei no modo PC, pronto. Eu consigo deixar aqui um aplicativo nessa parte de cima e outro na parte de baixo e ainda aproveitar muito bem o tamanho dessa tela, olha só. Vou colocar aqui o YouTube embaixo e o Google ali na parte de cima. Então, ó, tô dividindo aqui a tela e tudo funciona muito bem. Outra vantagem legal dos iPads a partir de 11 polegadas, né, e aí serve também para o de 13 polegadas, é a possibilidade de colocar uma capa teclado. Até existem capas teclados por aí para o iPad mini, não oficial da Apple, mas até existem. Porém, não é tão legal, porque como o iPad mini é muito pequeno, quando você coloca uma capa teclado, o teclado fica muito pequeno, e aí não é legal de digitar, não funciona bem. Tanto que oficialmente a Apple não oferece uma capa teclado para o iPad mini. Já que no iPad 11 você já tem essa possibilidade. Eu mesmo tenho duas capas teclado, e essa última que eu comprei, que vocês estão vendo aí, é fantástico. Eu paguei em torno de R$ 380 na Shopee, eu vou deixar o link dela aqui embaixo também. Conecta via Bluetooth, na hora que você encaixa o iPad ali e liga ela já conecta no iPad, você tem um mouse para usar, você tem o teclado, ele vira basicamente um computador. É muito legal para quem quer esse híbrido, né? Para quem quer um tablet para poder usar por portabilidade, mas na hora que quer digitar mais, quer um teclado físico, vai lá, compra a capa e coloca ele, tá? Então já é uma grande vantagem do iPad 11. O iPad 11 é o que serve para 90% das pessoas, tá?
Com esse processador que ele tem aqui, vai rodar a maioria dos aplicativos mais básicos que todo mundo usa muito bem, até mesmo aplicativo de edição de foto, como o Photoshop, que eu inclusive tenho aqui instalado. O Photoshop, deixa eu só achar aqui o Photoshop. O legal é, o Photoshop para iPad, ele é o mesmo Photoshop que nós temos para PC, tá? É a mesma coisa, o mesmo layout. Então o que você faz no PC, você consegue fazer aqui no Photoshop do iPad. Eu já até montei um setup ali com o iPad trabalhando, né, e fazendo ali minhas thumbnails e funcionou perfeitamente. Eu consigo conectar um teclado externo, um mouse aqui no iPad, enfim. É perfeito para ver vídeo, para ver filme, para estudar e aqui também já para desenhar também, tá? Ele tem rejeição de palma, eu consigo usar tanto a Apple Pencil normal da Apple de primeira geração ou essas Apple Pencil como essa minha aqui, que são paralelas, né? Eu paguei R$100 e poucos aqui no Mercado Livre nessa Apple Pencil, vou deixar a recomendação dela aqui também. E aí ela funciona perfeito aqui no meu iPad para eu poder editar, escrever e etc. Gente, para a maioria das pessoas, este aqui é o iPad que você deve comprar, sem sombra de dúvidas. Bom, agora, tem também a possibilidade de você pegar esse iPad e conectar em um monitor externo, para você usar ele como se fosse um computador. Porém, tem algumas limitações. Quando você conecta ele no monitor externo, ele reproduz a proporção da tela do iPad. Ele não ajusta inteiro para a proporção do monitor, o que significa que o monitor fica com umas barras pretas e você não consegue estender a tela do iPad, apenas duplicar. Quando você abre algum aplicativo específico como Netflix e YouTube, aí sim a tela fica cheia, mas tirando isso não fica. E aí entra o iPad Air e o iPad Pro. É para quem gostou do iPad 11, mas quer a mais. A pessoa já vai trabalhar de verdade profissionalmente com o iPad, ela vai fazer coisas a mais. Você desenha, você é um profissional do desenho, ou você é um artista plástico, você é um fotógrafo, olha, vale considerar ir no iPad Air. E esse daqui eu acho que é um dos últimos patamares para a maioria das pessoas, poucas pessoas precisam do Pro, tá? O que você ganha no iPad Air? Esse meu iPad Air é de 13 polegadas, vocês estão vendo que ele é gigantesco, né? Mas existe a versão dele de 11 polegadas, então caso você queira saber qual que é o tamanho do iPad Air de 11 polegadas, esse aqui, ó, mesma coisa desse iPad 11, tá? Então isso aqui é um iPad de 11 polegadas, isso aqui é um de 13, esta é a diferença, é bem grande. Cara, o iPad de 13 polegadas, saiba que é grande, na hora de usar, vocês estão vendo aqui, não é todo lugar que vai caber, não é todo, sabe, enfim... Você vai comprar um iPad de 13 polegadas, saiba que é porque você precisa de tela, você precisa de uma tela grande. Mas para que é, primeiro, um iPad de 13 polegadas? Para que precisa de uma tela grande para trabalhar, para desenhar e principalmente até para mostrar para cliente? Eu vejo muito arquiteto e engenheiro com iPad de 13 polegadas, fica muito mais fácil você mostrar a imagem para o cliente. Fotógrafo quer mostrar a foto pronta, então é isso, tá? Mas, tirando a tela, o que você ganha no iPad Air? Primeira coisa, processador. O iPad Air tem o processador M3 ou M4 da Apple. Esse meu é a versão com M3, tá? Quando se trata de jogar, você pode jogar no iPad mini, no iPad 11, como eu já mostrei pra vocês, todos os jogos que estão disponíveis para o iPad OS, que é basicamente os jogos que estão para iOS também. Mas quando se trata do iPad Air e do iPad Pro, por terem os chips M dos MacBooks, você tem jogos de PC aqui também, disponível na Apple Store para você comprar, jogos AAA. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então eu tenho aqui, por exemplo, Death Stranding Director Cut, um jogaço aqui do Kojima, que está disponível para você comprar, custa R$149, mas está disponível, é basicamente o mesmo que você joga no PC. Tem aqui o port para iPad, né? Por ele ser mais forte, você consegue comprar para baixar. Resident Evil 4, esse também está disponível para os outros iPads, mas tratando da franquia Resident Evil, você tem inclusive Resident Evil mais novos. Por exemplo, eu tenho aqui Resident Evil Village disponível também, e além disso, Resident Evil 7, tanto aqui também os mais antigos quanto os mais novos, né? Então, o Resident Evil 7 também é um jogo bem mais recente, tá disponível aqui. Também você tem franquia Tomb Raider disponível. Então, Tomb Raider aqui eu tenho né? R$109 também disponível. Então, tem alguns jogos disponíveis aqui na Apple Store. Você tem que navegar, tem jogo de corrida, tem jogo de FPS, tem jogo de história, que você consegue jogar aqui no iPad M3. É claro que jogar nessa tela em si é um pouco ruim, porque ela é muito grande nessa versão de 13 polegadas, você pode comprar a versão de 11 daí, mas legal é que eu posso conectar um controle de PlayStation 5 ou um controle desses mais genéricos Bluetooth para poder jogar aqui nessa tela, ou até mesmo conectar ele no meu monitor externo e jogar com teclado e mouse caso eu queira também.
tá? Então, legal, que ele é mais forte, tem esses diferenciais de outros aplicativos, né? Não só de jogos, mas alguns aplicativos de trabalho também, que só estão disponíveis nas versões que usam chip M do iPad. Uma das grandes vantagens dos iPads é o quanto tempo esses carinhas aqui duram. Olha, isso aqui é um iPad mini de 2012. Tem 512 megas de memória RAM e 16 GB de armazenamento. E olha isso, gente. Sim, funciona. Já foi derrubado, quebrado, mas tá funcionando. É claro, hoje em dia, né, este iPad aqui já não atualiza mais. Então você não consegue mais baixar os aplicativos. Você consegue só navegar na internet. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Por uns 8 anos, ele era muito usável, tá? Ele era usável. Então, assim, fala sério, hoje em dia, as coisas, depois de 1 ano, já começa a travar, 2 anos, 3 anos. Você compra um iPad como qualquer um desses que eu tô mostrando no vídeo, você pode ter certeza que esses mais novos vai levar muito tempo para ficarem inutilizáveis, tá? Porque o bicho dura, viu? Olha isso aqui. Tá, primeiro, quanto é que custa, né? Eu comprei esse iPad Air aqui na Amazon. O preço normal desses iPads Air gira em torno de 6 a 7 mil reais. Sabe quanto foi que eu paguei, cara? Eu vou abrir aqui agora na Amazon, que é inacreditável quanto que eu paguei nisso aqui. Pessoal, olha isso daqui. Eu vou só pedir pro Vitor tampar meus dados pessoais, mas olha este preço aqui. Vocês estão vendo? Sim, eu paguei R$ 3.699 nesse iPad Air de 13 polegadas e, inclusive aqui, olha, né, eu comprei nessa cor maravilhosa dele. Deixa eu até pegar aqui o próprio anúncio dele para vocês verem quanto é que ele está custando no dia de hoje, sem promoção. Meu Deus do céu, foi para 12 mil reais, tá? É a versão de 128 GB. Inclusive essa versão minha que eu comprei aqui, né, é a versão apenas Wi-Fi, 128 GB de 13 polegadas. Bom, se quiser pagar barato assim, é bem difícil aparecer essa promoção de novo, eu acho muito difícil. Mas a gente mandou lá no nosso grupo de ofertas, olha o print aí do grupo, e aí várias pessoas compraram, tá? Eu acho que umas 20 pessoas compraram no grupo e daí já esgotou. Eu fui lá e garanti o meu, mas o preço normal desse iPad é mais caro, tá? Em torno de 5.600, 6, 7 mil reais às vezes, tá? Tem a versão com M3 e a versão com M4, como eu falei. Aí já é o chip de notebook, gente. Já é o chip que vai no MacBook, por exemplo. Então aqui ele é muito, muito mais forte. Perfeito para você que precisa dessa potência mesmo. Então tu vai fazer edição de vídeo séria aqui usando o DaVinci Resolve ou qualquer outro software. Cara, para isso aqui ele vai ser fantástico. Você vai editar no Photoshop nesse tamanho de tela maravilhoso, incrível. Eu mesmo nem sou engenheiro nem arquiteto, tava aqui com o aplicativo fazendo uma planta aqui para minha casa, para o escritório aqui de casa nele. E não tem delay nenhum. Na hora que você clica ali para fazer o 3D da planta alta ali, da planta baixa, ele vai, é tranquilo, não trava, essa tela é maravilhosa, principalmente aqui nessa versão de 13 polegadas, né? Como eu falei, essa minha versão é com chip M3, tem a versão com chip M4 e a quantidade de memória RAM que ele tem é 8 GB de memória RAM também, tá? Então assim, é mais do que suficiente. Ele tem armazenamento de até 1 TB, a tela dele também é a Liquid Retina Display IPS de 60 Hz, a mesma tela de todos esses outros iPads que eu mostrei até agora, tá? Também tem câmera de 12 polegadas na traseira e na frontal. E a câmera, inclusive, traseira também filma em 4K, frontal em Full HD. As câmeras desses iPads são todas iguais, tá? Obviamente, tem muita bateria. São 7.606 mAh de bateria nesse iPad Air aqui, o que misturado com o fato de que nessa versão de 13 polegadas tem até mais bateria, né? Porque é gigantesco, né? Dura muito tempo a bateria. A grande vantagem do iPad Air em relação a esses outros que eu mostrei são duas. Primeiro, o processador, então ele é mais forte para quem precisa de mais potência. E o segundo é o fato de que ele aceita algumas conexões extras, principalmente de monitor. Lembra que eu falei que o iPad 11 dá para ligar no monitor, mas quando você liga, ele fica com aquelas black bars, não dá para estender, etc. Nesse iPad 11 você consegue fazer muito mais coisa. Olha isso, pessoal, que demais. Eu acabei de ligar meu iPad aqui, Air M3, em um monitor externo. O iPad normal 11, né, ficaria com essas barras, mas esse daqui já apareceu uma mensagenzinha diferente, ó. A gente já tem aqui o organizador de tela para tela externa, né? Então aqui tá usar espelhamento de tela, né? Mas eu tenho aqui outras opções, deixa eu passar pro lado aqui. Aí eu vim aqui, olha, em configurações, e aí aqui ele já abriu minhas configurações de tela, olha só. E agora eu tenho as configurações da tela específica, seja a tela do iPad ou o meu LG Ultra Gear, que seria esse meu outro monitor. E aí agora aqui eu consigo configurar coisas no meu monitor, como permitir alteração de exibição. E aí eu consigo alterar o modo que vai exibir, colocar em HDR ou não, colocar mais um ou não. Mas o principal tá aqui, olha só, deixa eu só encontrar. Bom, primeiro aqui, agora eu consigo organizar aonde está o meu monitor.
coisa que no iPad normal não dá, né? No iPad 11 eu não consigo falar, o meu iPad tá aqui, meu monitor tá lá, tal, não tem como fazer isso. Aqui eu consigo fazer isso. Beleza. Agora eu tenho essa opção de espelhar tela. Eu posso tirar esse espelhamento de tela, definir, e agora eu tenho meu monitor em tela cheia. Olha isso aqui, que legal, né? E aí, gente, olha isso aqui. Coloquei meu iPad aqui no setup. Olha esse setup que top. Tô aqui com o meu mouse conectado, tô com a minha... com o meu teclado conectado. Tenho aqui a possibilidade de abrir, ó. Vou abrir o Chrome aqui. Vou deixar o Chrome. Posso aumentar aqui o Chrome, ó. Deixar ele maior. Em tela cheia, se eu quiser. Venho aqui, digito com o meu teclado. Então, tô aqui com o meu teclado. Então, vou digitar aqui, ó. Meu canal, pronto. Olha isso aqui que da hora. Abro aqui o YouTube. Então eu tenho essa possibilidade e ainda uso, né, duas telas. Então essa aqui é uma tela, essa aqui é outra tela. Tô estendendo. Isso aqui você só consegue fazer com o iPad Air ou com o iPad Pro, tá? Com outros iPads não dá para estender a tela, não dá para usar de fato como um computador, como eu tô fazendo aqui. Outros iPads você só consegue espelhar a tela, ficar com aquela black bars, não é a melhor situação do mundo, tá? Aqui, inclusive, olha isso aqui, que legal, cara. Eu posso vir aqui... eu tenho que aprender agora só os movimentos de como que eu faço para pesquisar um aplicativo nesta tela. Nossa, deixei aqui em tela cheia, fica muito legal, tá? Mas eu quero pesquisar um aplicativo. Ok, consegui só dar 2 toques aqui no Enter, já abriu aqui. Eu vou abrir o meu Minecraft, olha isso, eu consigo abrir o Minecraft. Cara, eu consigo jogar o meu Minecraft aqui como se fosse um computador, só que o Minecraft não tá aceitando, é um aplicativo que já não tá aceitando essa proporção inteira, ó. Ele tá ficando só desse tamanho, depois eu tenho que ver como faz para aumentar mais ainda. Mas ó, teclado e mouse, velho, no Minecraft. Olha isso. Muito doido, né? O iPad Air e o Pro são outro nível. Outro nível mesmo. Bom, vocês viram, então na hora de você montar um setup, de fato, usar ele como um computador, é muito melhor. É bacana que você pode levar ele pro seu escritório, conectar no seu monitor e pronto, você tem um computador ali para você usar. E dá para usar de fato como um computador. Imagina, você trabalha com Photoshop, isso aqui é igualzinho o Mac, cara, para Photoshop. É igualzinho mesmo. Caso você, por exemplo, trabalhe navegando na internet, meu, perfeito para isso, tá? Então assim, o iPad Air é para isso, é para quem é profissional, para quem quer trabalhar, para quem quer fazer coisas melhores, para quem quer conectar ali no monitor e também para você que desenha de uma forma mais profissional, você tem um dinheiro a mais para investir. Por que o iPad Air é legal? Porque ele é compatível com a Apple Pencil Pro, a melhor Apple Pencil que tem, coisa que o iPad 11 e o iPad mini não são. Então você quer desenhar, aqui é o melhor dos mundos. Além de ter a rejeição de palma, você tem mais recursos, você tem a Apple Pencil melhor para poder usar. E a Apple Pencil Pro só é compatível com o iPad Air e com o iPad Pro. Então, grande vantagem aqui pro iPad Air, tá? Obviamente, eu acho que para a maioria das pessoas o iPad 11 é mais que suficiente. É claro, eu gosto muito do Mini. Meu preferido é o Mini, tá? E eu uso, de fato, o Mini. Agora, este Air aqui, no preço que eu paguei, aí é imbatível, né? Paguei R$ 3.699, é imbatível. No preço normal dele, realmente é para um público mais exclusivo que quer, de fato, uma coisa mais legal. Outra coisa, você tem a possibilidade de comprar a capinha da Apple teclado, como eu já falei, que tem para o iPad 11. Mas no caso do iPad Air, ela se chama Magic Keyboard para iPad. Isso significa que não é a mesma capa que tem para o iPad 11. A capa teclado para o iPad Air é como se fosse o teclado de um MacBook mesmo. O mesmo sistema de um teclado de MacBook. O mesmo layoutzinho ali. Até porque ele tem 13 polegadas, ele é bem grande, né? E aí quando você conecta nesse Magic Keyboard da Apple feito para o iPad Air, meus amigos, aí sim ele vira um MacBook. Aí não tem o que falar, cara, ele fica perfeito, o teclado é muito bom, o mouse é perfeito, é claro que a capinha é cara, né? Custa mais de R$ 2.000 a capinha da Apple, mas você tem outras para comprar, tem da Logitech, tem de outras marcas. Então assim, ele tem essa possibilidade, né? A capinha até encaixa aqui atrás, né? Ele tem uma conexãozinha aqui para você poder encaixar aqui magnética. Então assim, é isso, é para fazer coisas a mais. Só do processador e do fato de você conseguir conectar no monitor externo, estendendo a tela e fazendo tudo isso que eu mostrei, já ganha para muita gente, tá? Bom, e aí tem um que não tem na mesa, que é o iPad Pro. Esse aí que vocês estão vendo, também existe versão de 11 e de 13 polegadas. Cara, o iPad Pro tem uma tela melhor, é uma tela OLED, tá? Diferente de todas essas aqui que são telas IPS apenas. E o iPad Pro tem um processador melhor ainda, né? O M5 da Apple, o último processador aí para Mac. Ele é mais forte e ele tem uma tela melhor. Aí, realmente, mais uma vez, é para profissional muito específico do design que precisa dessa tela OLED. Para a maioria das pessoas, esses 3 iPads que eu mostrei aqui são mais do que suficientes, tá? Mas eu quero saber de você. Qual iPad que você acha mais bonito?
qual tamanho de iPad que você prefere e comenta aqui embaixo qual desses que você escolheria. Eu espero ter te ajudado. Eu tentei resumir ao máximo, senão esse vídeo ficaria muito longo, tá? Mas eu acho que deu pra pegar bem a ideia de qual que é pra quem, né? Do que é o que e de quem que é pra quem aqui. Espero que eu tenha ajudado você. Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve no canal. O link pra comprar tudo tá aqui na descrição. E se tiver muito caro, entra no grupo de ofertas também, que a gente sempre manda lá. E talvez você consiga achar umas promoções boas, que nem essa do iPad Air aqui, que a gente conseguiu mandar lá. Valeu, galera, e falou!